Boa noite, meus irmãos. É sempre bom nos reunirmos na presença do Senhor, ainda mais assim depois de um louvor desse, né? Vou te contar. Quase perdi a hora, estava nem olhando mais. A mim que ela falou alto, chama o pastor, que eu já estava ali de olho fechado. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 2. Vamos ver do verso 11 ao verso 15. Êxodo capítulo 2, verso 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, um dos seus irmãos. E olhou a um lado, olhou para o outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu ele na areia. No dia seguinte, verso 13, tornou a sair, e eis que dois homens hebreus, eles estavam brigando, contendendo, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? Moisés falando, né? O qual respondeu: quem te pôs a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou no deserto, na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Moisés, ele foi para o deserto, por onde permaneceu 40 anos. Certamente, se essa pregação tivesse um título, ela seria a quarentena. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo venha nessa hora de maneira poderosa, para que a tua palavra, Deus, possa chegar límpida, ó Pai, ao ouvido de todas as pessoas. E que cada um de nós que também ouvir, ó Senhor, possa ter um coração ensinável, ó Deus, um coração aberto, ó Pai. Não só por ouvir, mas para entender e praticar a tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Quarentena. Quarentena é um espaço de tempo onde você fica privado de atividades que você exercia. Nós sabemos bem o que é quarentena, amém? A Bíblia mostra diversas quarentenas. Noé e sua família passaram 1 ano de quarentena dentro da arca, por causa do dilúvio. Jacó passou 20 anos de quarentena na terra do seu tio Labão, para fugir do seu irmão Esaú. José passou 13 anos de quarentena preso como escravo, por causa dos ciúmes de seus irmãos. Na Bíblia existem muitas quarentenas, por diferentes motivos. A que nós estamos vivendo, o motivo da nossa qual é? É um vírus, tem até nome, coronavírus, tem até um apelido, Covid-19. Mas a pergunta que eu faço é: só isso? É só por isso que nós estamos de quarentena? Porque a Bíblia mostra que a quarentena também é um tempo de transformação. Na quarentena, Deus quer mudar a sua vida. E foi exatamente isso que ele fez com Moisés e hoje quer fazer com você também. Vamos ver o que levou Moisés a ficar de quarentena no deserto 40 anos. Vou reler aqui o verso 11 e 12. Aconteceu naqueles dias que Moisés saiu, viu um egípcio ferindo um hebreu, olhou para um lado, olhou para o outro, foi lá e o matou. Moisés teve que ficar de quarentena porque matou um egípcio. Mas a pergunta qual é? Por que ele matou o egípcio? Isso era uma coisa ruim? Afinal, ele não era o libertador do povo? Ele sabia que era. Ele não amava o seu povo? Um egípcio estava maltratando o seu povo. Então me diga, qual foi o seu erro? A reação dele foi errada em defender? Eu vou dizer qual foi o erro dele. O erro dele foi a intensidade.
Ele poderia evitar o maltrato, sim, mas não matá-lo. Na sua quarentena, Moisés aprendeu a controlar a sua intensidade. E hoje, a palavra que Deus tem nos diz: você precisa controlar a sua intensidade. Para o muito ou para o pouco? Porque às vezes nós reagimos desproporcionalmente para muito, e às vezes reagimos desproporcionalmente, fazendo muito pouco daquilo que Deus espera. Hoje Deus deseja que você controle a sua intensidade, dos seus sentimentos, das suas atitudes e das suas reações. Senão, o plano de Deus em sua vida será frustrado, tanto como foi na vida de Moisés, até o momento que ele entrou no deserto. Diga aí, ou digite no nosso chat: o Senhor também vai me transformar nessa quarentena. Amém? Vamos aqui agora ver a transformação de Moisés. Vou ler Êxodo 16, 17. Então eu li que ele pegou, fugiu para o Egito, começa a quarentena. Para o Egito não, fugiu para o deserto, começa a quarentena. Então ele vai, assentou-se junto a um poço. Verso 16. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai, justo no poço em que Moisés tinha acabado de chegar no deserto. Foi pegar água, certamente as meninas foram lá, que era o ofício das mulheres daquela época, né? Então, foi lá pegar água. E o que diz no verso 17? Então, vieram pastores e expulsaram dali. Gente, a mesma coisa que aconteceu para Moisés de quarentena se repete no primeiro momento que ele chega na quarentena. Lá o egípcio resolve agredir o seu irmão, e ali os pastores assim resolvem agredir as meninas na cara dele. Agora eu te pergunto, o que tu acha que Moisés fez? Bom, vou ler aqui, né? Diz aqui: Moisés levantou-se, defendeu-as e deu de beber ao rebanho. Pode ter sido igual, mas não foi, foi semelhante. Qual foi a diferença? A outra, Moisés reagiu. Moisés tomou uma decisão. Qual foi a frase mesmo? Tá. Vai voltar o louvor também, não? Estou vendo, falando assim, eu falei, caraca, vai começar do louvor? Me avisa quando começar, viu? Não saiam correndo, não. Como é que são as palavras, Barbosa? Estamos de volta. E a pergunta continua, né? O que você acha que aconteceu? Exatamente a mesma coisa que aconteceu quando ele estava saindo do Egito. Uma confusão, alguém o provoca, né? E aqui a Bíblia mostra que dessa vez foi diferente. Dessa vez foi diferente. Ele reage, ele não permite aquela injustiça, mas ele não mata aqueles homens. Talvez uma mudança. Qual foi a sua mudança? Ele conseguiu moderar a sua intensidade. Talvez você diga, puxa, pastor, mas foi rápido, né? Ele sai, daqui uns, sei lá quanto tempo, foi uns dias, ele tem a mesma oportunidade, né? A mesma oportunidade, né? Então, na quarentena aconteceu exatamente a mesma coisa, que não foi o acaso, né? Mas ele consegue moderar, por quê? Moisés, ele aprendeu com o seu erro. Talvez seja algo que você precise fazer nessa noite. Aprenda com o seu erro. O primeiro passo da transformação de Moisés foi reconhecer o seu erro.
Ele percebeu que a sua intensidade estava atrapalhando o plano de Deus na sua vida. Ele percebeu que a sua intensidade também estava atrapalhando a sua felicidade. Estava atrapalhando a relação com os seus próximos. Porque até os seus irmãos, lembram da passagem que eu li? Até os seus irmãos rejeitaram ele. Quando ele vai tentar separar a briga no outro dia, que ele mata os egípcios, um dia, no outro, né, nós vimos aqui, ele vê os irmãos discutindo, ele vai até os irmãos, então sai para lá, vai matar também. Que nessa noite você possa refletir, reconhecer o seu erro e tentar mudar, que foi o que certamente Moisés fez e conseguiu. Mas esse foi o primeiro passo. Sempre o primeiro passo leva ao segundo. Vamos ver o segundo passo da transformação de Moisés. Verso 18. E vendo as filhas de Reuel, foram até seu pai com a água. As meninas que Moisés ajudou, né? Lá no poço. E ele disse para elas: por que tornaste tão depressa? Porque é um processo demorado e cansativo. As meninas não tinham força para encher tanta água rapidamente, né? Então, elas disseram: um homem egípcio nos livrou das mãos dos pastores e também nos tirou a água em abundância e deu de beber ao rebanho. Então, disse ele às suas filhas: onde ele está? Porque deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. Segundo passo, a ceia. O segundo passo na transformação de Moisés passa pela ceia. Hoje é dia de ceia. Reuel é uma figura de Deus. É alguém que observa o seu arrependimento, pois é assim que Deus age conosco. É alguém que anseia pela sua mudança, porque é assim que Deus faz conosco. E assim que você dá uma chance para Deus, Ele chama você para cear, para te propor a transformação que você tanto precisa, eu e você, e que Moisés precisava. Primeiro passo, o arrependimento. Segundo passo, a ceia. Aí vem o terceiro passo, verso 21. Moisés, então, senta na cava de Reuel, conversa com Reuel, ouve a Reuel, e Reuel o convida para morar com ele, para trabalhar com ele. E o verso 21 diz: e Moisés então consentiu em morar com aquele homem. Sabe, meus irmãos, o terceiro passo, a decisão. Eu acredito que se Moisés tivesse matado aqueles pastores, o que ele faria? O que ele fez? Ele saia correndo, fugindo para outro lugar. Passaria a sua vida peregrinando pelo deserto, lutando, matando, e hoje certamente nós não estaremos aqui falando de Moisés. Você também. A quarentena é uma oportunidade de mudança na sua vida, mas você precisa aproveitá-la. Moisés, ele aproveita, ele se transforma, ele se arrepende, e aquilo abre a porta para ele cear. E naquela ceia, ele percebe que Deus tinha um projeto para a vida dele naquela quarentena. Ele reconhece em Reuel uma oportunidade de transformação, então ele decide. E no fim dos 40 anos, ele era um outro homem. Ontem, né, quando a nossa presbítera pregou, ela disse: um passo de cada vez. Foi exatamente o que Moisés fez, um passo de cada vez, e se transformou. Eu disse para vocês, existem muitas quarentenas na Bíblia. Cada uma tem um motivo. Alguns são o mesmo motivo, outros são diferentes. E eu citei aqui algumas também. Eu quero dizer que, apesar dos motivos serem diferentes, o que acontece na quarentena, o projeto de Deus na quarentena, é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida e na vida desses homens. Noé, quando ele entrou na quarentena, ele era um homem oprimido
por uma geração perversa como nunca houve na humanidade, tanto que Deus destruiu-a com o dilúvio. E ficou ali na arca 1 ano. Quando ele saiu, ele se transformou no pai de todas as nações de um novo mundo. Jacó, ele entrou na sua quarentena na terra do seu tio Labão. O nome dele era usurpador. Ele não tinha família e não tinha um tostão. Quando ele sai da quarentena, ele era um homem rico, com uma grande família e um novo nome que Deus lhe deu, Israel. Já José entrou na sua quarentena como escravo. E quando saiu o governador do Egito e de todo o mundo. Moisés, ele entrou na quarentena como um homem desequilibrado, intenso demais, um assassino mesmo, rejeitado até pelo seu próprio povo. Quando ele saiu, ele era o líder do povo de Israel, foi o maior líder de toda a história, venceu o maior reino do mundo, venceu um faraó maligno, cruel, sem nunca ter se desequilibrado. Sempre reagindo, porque precisa, na intensidade certa. Existe uma passagem em Números que eu quero ler, Números capítulo 12, verso 3, que descreve o novo Moisés. Diz aqui, Números 12 e 13, e era Moisés um homem muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Que coisa, hein? Sinceramente, eu fico pensando, que transformação em Moisés. A quarentena te fez bem. E você? Qual será o proveito dessa quarentena em sua vida? Sinceramente, o que você decide? Você decide moderar a sua intensidade? Você aceita deixar Deus trabalhar na sua vida nessa quarentena? Você está disposto? Porque não foi muito fácil para Moisés, não. Não foi, não. Ele passou a ser pastor de ovelhas. Ele não era pastor de ovelhas. Ele passou a viver num outro ritmo de vida. Ele abriu mão de muitos projetos que ele tinha, até de hábitos que ele tinha. Ele abriu mão de sonhos que ele tinha. Ele permitiu que Deus o moldasse durante toda a quarentena. Até que, enfim, ele era um outro homem, um novo homem, e Deus então aparece para ele e diz para ele ir até o Egito libertar o seu povo. Nessa noite, o que você decide? Vou chamar nossa pastora e nossos músicos para estar aqui. Se você decide, eu quero me transformar. Se você decide, eu quero me transformar, você diga aí no seu lugar, Senhor, eu quero me transformar. Digite aí no chat, eu quero me transformar. Porque certamente é o que Deus está esperando. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo nessa noite, ó Deus, nessa hora, venha ouvir, ó Deus, o nosso pedido, o nosso clamor, Senhor, em nome de Jesus. Que essa quarentena, Deus, que muitas vezes nós não gostamos porque limita os nossos movimentos, nos priva de algumas atividades e parece interminável. Certamente, tu tens um projeto para nós. Assim como tu transformaste a sorte de tantos e tantos homens e mulheres, porque aproveitou a quarentena de sua vida para ser uma nova criatura, que nessa noite tu também transforme a nossa. Tu nos deste uma palavra direta nessa noite. Modere a sua intensidade. Modere para o bem ou para o mal. Modere seus sentimentos.
as suas atitudes, as suas reações, porque essa intensidade está conduzindo a sua vida e está atrapalhando o plano que Deus tem para você, como atrapalhou o de Moisés. Fale com Deus enquanto ouvimos esse cântico, em nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome. Pode confiar no Senhor. Nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. Deixe que o Senhor ressuscite a sua vida, ressuscite o seu projeto, ressuscite a tua unção, te liberte do teu exagero, do teu desequilíbrio, do teu temor, da tua angústia. Em nome de Jesus. Nome bendito é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome. Vai digitando. Mais Senhor, quero me transformar. Vai declarando. Senhor, me transforma. é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Hoje é dia de ceia. É um passo importante na sua transformação. A ceia é um hábito que Deus desenvolveu de relacionamento conosco. Quando Ele espera que você mude, quando Ele percebe que você está desejoso de mudança, está arrependido do seu erro, Ele marca um encontro contigo, comigo, com quem for. Reuel, uma figura de Deus, quando percebe a atitude de Moisés, ele fala para as filhas: não vai chamar esse homem, chama ele para cear comigo. Foi o que Deus está fazendo nessa noite comigo e com você. Deus está te chamando para cear. E durante aquela ceia, eu convido: vem morar aqui na minha casa, vem trabalhar comigo, vem seguir os meus caminhos, vem conhecer esse deserto, deixa Deus te transformar, curar suas feridas. Hoje é dia de ceia e o Senhor deseja fazer o mesmo com vocês. Na verdade, essa ceia que hoje nós vamos celebrar, ela também tem um marco importante. Durante o seu ministério, Jesus ele estava prestes a morrer. E eu poderia aqui ter dito: Jesus também ficou de quarentena 3 dias sob a terra. Entrou como alguém condenado à morte, saiu dono de toda a vida. Amém? Momentos antes dele entrar na quarentena dele, ele reuniu os seus discípulos, chamou eles para cear, assim como hoje nos chama.
e disse uma frase que eu amo. Ele disse para eles: desejei ardentemente cear convosco. Eu fico pensando que talvez aqueles discípulos não tenham entendido, e talvez você não entenda. Por que esse exagero? Nós estamos ceando sempre. Os discípulos andavam com ele para lá e para cá. Os discípulos, eles não pegaram. Ele desejava ardentemente, porque aquela ceia seria uma grande transformação na vida daqueles homens. Jesus estaria entrando numa quarentena de 3 dias, como alguém renegado por todos, e sairia o Rei dos Reis, Príncipe da Paz. E dias depois, aqueles discípulos também entrariam numa quarentena de 10 dias no cenáculo, até que no fim o Espírito de Deus tomaria conta da vida deles, e eles sairiam pregando o Evangelho para toda a face da terra, transformando a humanidade, até o dia de hoje, como nos transformou. Então Jesus sabia muito bem o plano que ele tinha, por isso ele falou: eu desejei ardentemente estar com vocês. Eu posso repetir essa palavra para cada um nessa noite. Jesus deseja ardentemente cear contigo essa noite, porque ele quer te ver transformado. Ele conta com a sua transformação. Deus contava com a transformação de Moisés. Moisés libertou o povo todo do Egito, arrancou das mãos do maior povo daquela geração, e talvez o maior império de todos os tempos. Destruiu um faraó sanguinário, cruel, maligno, sem nunca ter perdido o equilíbrio, sem nunca ter agido de maneira errada na sua intensidade. Precisava de Moisés. Deus contava com Moisés. Por incrível que pareça, a gente começa a história, o sujeito fazendo uma asneira com intensidade total, bloqueando o plano de Deus. Se tinha esse plano, não tinha. E esse homem vira essa pessoa. Imagina, Deus tem um plano para você. Por isso ele te diz: domine a sua intensidade, governe, não permita que a sua intensidade venha frustrar os propósitos. Faça como Moisés, se arrependa. Primeira coisa, me arrependo. Cara, não foi legal, podia ter sido diferente, eu podia ter feito a mesma coisa numa outra intensidade, mas eu me perdi na intensidade. Hoje é ceia, vamos cear e decidir seguir a nossa vida controlada pelo Espírito Santo, como a de Moisés foi. Vamos pegar os elementos da ceia. Aqui estão os elementos da ceia: pão, que simboliza o corpo de Cristo, e um suco de uva, que simboliza o seu sangue. Que nessa hora, enquanto cantamos esse louvor, você possa estar acertando-se com o Senhor, dizendo para Ele: Senhor, eu quero me transformar. Peça perdão pelo teu desequilíbrio. E depois vamos cear juntos em nome de Jesus. Louvemos. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome
ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no Fale com seu Deus. santo monte. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu agora entro no teu santo monte, Senhor, e acerto contigo a minha transformação. Tu tens o poder de fazer na minha vida. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, tão santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. Aleluia. O motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo! Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Aleluia, Senhor. Obrigado pela chance. Obrigado pela oportunidade, ó Deus. Transforma, Deus, a minha vida. Vivemos sua vida, nos trouxe grande salvação. Que nessa hora possamos pegar esses elementos da ceia e, em nome de Jesus, cearmos. Vamos cear em nome de Jesus. Vamos louvar mais um pouco enquanto ceamos. Cristo é a nossa vida, aleluia, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Nossos irmãos do louvor aqui irão cear. Eu queria dizer para os irmãos que estão em casa: a paz de Cristo, o amor de Cristo. Nós compartilhamos aqui o pão que representa o corpo do nosso Senhor, o vinho que representa o sangue de Jesus derramado por nós. Que você, essa ceia que você está fazendo na sua casa, nós possamos repeti-la em breves aqui juntos. Mas creia, nós estamos aí junto com vocês, em nome de Jesus. Os irmãos do louvor podem cear em nome de Jesus. Vamos louvar mais um pouco. Depois o pastor ainda tem um aviso a dar. Aleluia. Amados irmãos, hoje nós começamos o nosso culto presencial aqui na igreja, de acordo com a
a orientação, né, da nossa liderança, do nosso prefeito. Estamos aqui, somos 20 pessoas, as primeiras 20 que puderam estar aqui conosco, com os mesmos cuidados de sempre, acrescido de mais alguns, né? Lavar a mão, álcool gel, distanciamento, máscara, toda hora. Só tiramos aqui para gravar. Botamos lá o nosso tapete com água sanitária para desinfetar os pés. Nosso diácono está com o termômetro, ferindo a temperatura de todos. Então, no próximo domingo, nós teremos mais um culto, e aonde 20 irmãos que estão sentados aqui, pulando um banco, 2 por cada banco. Claro que se vier um casal com algum filho, né, da mesma família, ficam lá os 3 ou os 4 no mesmo banco. Então, se você quiser, você entra em contato no meu zap. Não venha direto, porque senão vai haver aglomeração e não podemos permitir. Eu também não quero que você venha e volte para casa, tá bem? E quero lembrar que sábado também, próximo sábado, haverá parte presencial no culto jovem. Mesma quantidade, 20 pessoas. Então você entra em contato com o meu zap. E aí eu confirmo, chegou naquela quantidade, chegou. Então na outra semana você não pode vir nessa, na outra você vai vir. A turma que veio hoje. Agora outra turma virá, até que essa flexibilização ela se acomode, até que a situação se resolva. E aí voltamos todos aqui a estarmos juntos e não distanciados, abraçados, né? O mais difícil é segurar o abraço, mas nós conseguimos, porque Deus nos fortalece em todas as coisas, amém? Deus nos abençoe, nos dê uma noite de paz e uma semana de vitória. Beijo! Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, em nosso novo coração. Quando morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, nosso Rei. Hosana, 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 nosso Rei. Aleluia! Deus nos abençoe em nome de Jesus.